noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa 88 Poker Show. Meu nome é Rony Maia, estarei todo o programa junto com você, nessa noite maravilhosa de muito jogo e emoção. Explicaremos para você de casa como se tornar um fera em poker, esse esporte que faz tanto sucesso no mundo inteiro. Mas como fazer para jogar? É muito simples, basta entrar em 888 Poker, faça o download do software, registre com seus dados cadastrais, criando um login e senha e pronto, você já pode começar a jogar. Só aqui em 888 Poker Show, você aí de casa tem um professor particular. É isso mesmo, estamos com um professor especialista em poker. O J. Marcel irá nos explicar as melhores jogadas e vamos nos divertir nessa noite maravilhosa. É com você, J. Marcel. Boa noite, Brasil. Estamos aqui iniciando esse programa para 888 Poker, porque o 888 Poker Show é o único programa que tem um professor particular para você tirar todas as suas dúvidas sobre poker. Vamos estar aqui ao longo dessa hora, tirando as dúvidas de vocês no Twitter e mostrando passo a passo, desde o início, como você começar o caminho para se tornar um expert em poker. Certo, Rony? Só de casa, só para lembrar, o software da 888 Poker, ele é fácil de instalar, muito seguro e o melhor, ele é grátis. Uma vez que você tem ele instalado no seu celular ou no seu tablet, você pode jogar de qualquer lugar. Você pode jogar indo para o seu trabalho, para o seu escritório, naquela fila de banco ou esperando aquela consulta que ainda não chegou a hora. Exatamente. Você que tem um iPhone ou um iPad, você pode instalar o seu 888 Poker pelo sistema operacional iOS na Apple Store, ou se você tem outro celular, outro tipo de marca, você pode ir pelo nosso sistema Android e instalar o 888 Poker pelo Play Store, ok? Quero parabenizar todos os brasileiros que torceram hoje com a gente contra o México 2-0, é isso aí. Seguimos com o jogo. Exatamente. Em casa temos um canal de comunicação junto com você. Escreva para nós pelo Twitter, @Brasil88Poker. Nós iremos ler a sua mensagem aqui na tela, iremos tirar suas dúvidas, queremos saber um pouco sobre você, o que você acha sobre o poker e estamos aqui para ensinar vocês a jogar esse jogo que está tão na moda. Agora sim, passamos ao J. Marcel e vamos começar o jogo. Muito bem, então mande seu tweet, @Brasil888Poker, tá valendo já para você mandar. A gente está aqui ao vivo, né, para todo o Brasil e você pode mandar a sua mensagem para a gente, ok? Vamos iniciar aqui. Eu quero mandar, primeiro de tudo, uma saudação para todos os jogadores brasileiros que estão em Las Vegas, jogando o Campeonato Mundial, né? O Campeonato Mundial de Poker que começou mais ou menos uma semana ou duas, não me lembro exatamente, e vai aqui durante todo esse mês de junho até o final do mês. Então temos muitos jogadores brasileiros, profissionais e recreativos jogando em Las Vegas. E aí você pode me perguntar assim, mas como pode um jogador profissional de pôquer? Isso não é jogo de azar? Não, não é jogo de azar. Pôquer é uma ciência, existem faculdades falando sobre pôquer, ensinando pôquer nas suas escolas de pós-graduação. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a Unicamp, fora do país temos a Harvard, temos o MIT ensinando pôquer com matérias. E a gente tem toda uma estrutura esportiva no Brasil, com Confederação Brasileira, com atletas federados, com Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais. E você deve procurar saber mais, se informar sobre esse esporte da mente, que está muito na moda. Todo mundo está falando disso, todo mundo quer jogar. E a gente vai começar aqui falando sobre o jogo de pôquer em geral, ok? Então, o pôquer tem muitas modalidades, claro. E a gente vai falar sobre o Texas Hold'em. Mas por que Texas Hold'em? Porque Texas Hold'em é o jogo mais emocionante, a modalidade mais emocionante e que você aí na sua casa também pode praticar, certo? Sem muita complicação, a gente vai passar aqui por todas as regras, toda a dinâmica básica do jogo para que você possa sentar na mesa e se divertir. Os Texas Hold'em são 2 cartas para cada jogador e 5 cartas na mesa. Certo? 5 cartas comunitárias. As 5 cartas comunitárias são para todos os jogadores, servem para todos os jogadores, e as 2 cartas particulares são para cada jogador. Então, quando você tem as 5 cartas comunitárias com as suas 2,
são 7 total, mas você vai fazer um jogo de pôquer que tem 5 cartas. Então, são 5 cartas, 2 vão ficar de fora, as 5 melhores cartas. E aí você vai me perguntar assim, ué, mas se eu tenho um par, são 2 cartas, claro. Mas as outras 3 cartas vão servir para desempate. Então, esse é o Texas Hold'em. E dentro do Texas Hold'em, a gente vai falar sobre Sit and Go. O que é Sit and Go? Sit and Go são mini competições, mini torneios de pôquer. Uma competição que tem vencedor, segundo colocado, terceiro lugar. E é a forma mais simples de você iniciar a sua jornada no pôquer. Porque é muito rápido e muito tranquilo, muito fácil. Por que rápido? Porque existe essa modalidade de Sit and Go Super Turbo no 888 Poker que demora de 10 a 15 minutos, perdão. E são 6 jogadores. Você está vendo aí na mesa 6 jogadores. A gente está ali com dama 6 de copas, aquele é o nosso assento, e os outros 5 são os nossos oponentes. Que bacana. Só para explicar também, pessoal de casa, você vai ver uma partida, uma simulação de uma partida que o J. Marcel gravou recentemente de um jogo de uma mesa de pôquer, que é a que você está vendo aí na tela. São 6 jogadores ao redor da mesa e nós somos este que está com as 2 cartas na mão, mostrando isso, J. Exatamente, perfeito. A gente jogou aqui mais cedo um mini torneio, um Sit and Go, para mostrar para você como é simples, como é fácil. E a gente estava falando aqui sobre os 6 jogadores. Os 6 jogadores, no Sit and Go, são 6 competidores nesse caso. O Sit and Go ele tem N competidores, sempre tem um valor declarado antes. Então pode ser de 6, de 2, de 10, de 20, de 50, 180, 27, 45, não importa. A hora que esses jogadores, essas vagas são preenchidas, então começa o jogo. Por isso que é Sit and Go. Você vai lá, se registra, a hora que preenche as vagas, os jogadores são sentados à mesa e o jogo começa. E a premiação? A premiação é dividida entre os 2 primeiros lugares. Por que 2 primeiros lugares? Porque no Sit and Go, 33% dos jogadores são premiados. Então, como são 6 jogadores aqui, 2 são premiados. Se fosse 9, 3 e assim por diante. Certo? Então, vamos lá. Para falar agora sobre como se inicia a dinâmica do jogo. Você está vendo aqui que a gente tem dama 6. Você está vendo lá na parte de cima do seu vídeo um botãozinho com o D azul, o D branco no botãozinho azul. Esse botão de dealer, ele chama botão de dealer. Por quê? Porque ele regula o small blind e o big blind. O que são os blinds? São as apostas obrigatórias. Toda mão de pôquer precisa ter o small blind e o big blind. Tem alguns casos que o small blind não joga, mas o big blind sempre está lá. Por quê? Porque a gente tem esse pote inicial que é criado para ser disputado. E por que chama blind? É uma palavra em inglês, claro, a palavra em português quer dizer cego. E por que cego? Porque você recebe as 2 cartas você coloca a aposta obrigatória sem ter recebido essas cartas. Então, a cada mão de pôquer que é finalizada, o botão de dealer, ele anda no sentido horário para a próxima posição e os blinds vão ser sempre os 2 jogadores à esquerda dele. Então, nesse caso aqui, você está vendo ali o botãozinho D azul, à esquerda dele é o small blind 10 e à esquerda dele é o big blind 20. E por que 10 e 20? Porque essa é a estrutura desse torneio. Qual que é a estrutura? 500 fichas para todos os jogadores e os blinds iniciam em 10 e 20. A cada 2 minutos, nesse caso, os blinds sobem. Então, você precisa ficar esperto, porque daqui 2 minutos o blind não vai ser mais 10 e 20, vai ser 15 e 30. E suas fichas vão ter um valor menor. Porque se você tem 500 e o blind é 20, você começa o jogo com 25 big blinds. Isso te dá uma sobrevivência legal no torneio. Você ter 25 big blinds, você pode esperar, decidir. Mas se o blind fosse 100, por exemplo, você teria só 5 big blinds. E aí sua sobrevivência estaria ameaçada. Por quê? Quando o botão for passando por você, o big blind, small blind for passando por você, você vai perdendo as suas fichas. Certo, Rony? Temos um Twitter, é isso? Exatamente, pessoal. Escreva para nós
pelo @Brasil888poker. Recebemos agora um Twitter da Gisele Guadalupe. Olha que legal, mulheres jogando poker. Gisele Guadalupe de São Paulo. Estou aprendendo poker com o Rony e o J. Marcel. Podemos ter ideia das cartas que os demais jogadores possuem? Como? Essa pergunta é muito legal, muito bacana. Por quê? Porque existe a chamada leitura no jogo, que é quando você imagina que seu oponente tem um determinado tipo de mão. O que a gente, como jogador de pôquer, precisa entender? Observação. Então, observação é a mãe de todas as qualidades, no caso do jogo de pôquer. Porque você observando e concluindo como o seu adversário age, quais cartas ele tem, quando ele mostra as cartas, é muito mais simples. Então, que fatores você pode levar em consideração para imaginar que tipo de jogo o seu oponente tem? As ações que ele toma e a técnica básica do jogo. Porque a gente está ensinando aqui são técnicas simples, básicas, que é coisa do início do jogo, as regras do jogo. Então, o que você precisa ter em mente? Qual que é o nível de compreensão que o seu oponente tem do jogo? Quando o seu oponente for um profissional, por exemplo, ele vai ter um nível de compreensão muito mais apurado do jogo. Quando o seu oponente ele é recreativo, está jogando a primeira vez, quando ele está ali, a primeira vez ele só vai saber as regras e olhe lá. Então, você vai precisar todas essas informações cruzadas para você ter uma ideia de que tipo de jogo o seu oponente tem. Espero ter sido um pouco... Essa questão é um pouco difícil de explicar assim, mas para falar em poucas palavras é mais ou menos isso. Gisele de São Paulo, obrigado por ter escrito para nós. Mulheres, continuem jogando poker e aguardamos as suas mensagens aqui pelo Twitter. Okay? Então vamos lá, seguindo com o jogo aqui, a gente tem blinds 10, 20 e o primeiro jogador a agir, nesse caso, é a gente. E a gente tem aqui decisões para tomar. Quais são as decisões que a gente tem para tomar? Simples, são 3 nesse caso. 3 decisões possíveis. Então você pode desistir. Por quê? Você desistiria, por exemplo, para desistir da mão em curso, o que é desistir no caso? Você não gostou das suas cartas e vai lá e joga fora. E você joga fora, isso quer dizer que você não está participando mais daquele pote em curso, daquela mão em curso. Então, isso é desistir. Você está vendo aqui que no software do 888 Poker, tem aqui 3 botões. Aqui do lado de baixo da tela, você está vendo o botão azul, que é o botão de desistir. E aí você pode ter a próxima atitude, que é pagar, que é o call. O que é o call? É igualar a aposta para você continuar na mão. Então, qual é a aposta em curso? É a aposta mínima, 20. Então, você pode pagar os seus 20 e continuar. Essa opção não é utilizada muito. Ela não é boa de ser utilizada. Ela é muito utilizada por jogadores recreativos. Por quê? O jogador está ali pensando e fala, é só 20. Quem sabe ali eu acerto as cartas comunitárias. Então, é só 20, eu vou pagar. Mas essa é a opção mais deficitária, que vai te trazer mais prejuízo no longo prazo. Então, não utilize ela. Não entre igualando a aposta. Quando você é o primeiro jogador a agir, sempre aumente a aposta. Porque você vai fazer com que os outros jogadores eles sejam obrigados a pensar se eles vão querer continuar ou não. E a próxima opção, você viu lá na tela de full screen, que é o botãozinho verde. A gente vai voltar para lá já já. E a próxima opção é o raise. Então, a gente vai usar mais raise e fold do que call. E o que é raise? É aumentar a aposta. Então, quando você aumenta a aposta, você está declarando o seguinte para os outros jogadores. Olha, o jogo ficou mais caro. Vocês vão querer pagar ou vão querer desistir? E aí você pode ganhar de 2 vezes, ou de 2 formas. A primeira é quando os oponentes desistem. Quando eles desistem, o jogador pode... você já puxa o pote sem correr risco, sem precisar abrir as cartas comunitárias. Você aumentando, todos desistindo, você já puxa o pote ali. E quando
o jogador oponente está pagando, você pode ganhar esse pote de uma outra forma, que é quando vai mostrar as cartas. Ah, mas quando mostra as cartas você pode perder também. Sim, mas você também tem a chance de ganhar o pote sem mostrar as cartas. Vamos lá com o Rony, enquanto você processa aí todas essas informações que eu estou colocando. Vamos lá, Rony. 888 Poker Show na sua casa. Vamos lá. Tela do jogo. Tela do jogo você pode configurar em 3 etapas. Cor da mesa. Sua mesa de poker pode ser mudada em diferentes tipos de cores. Cores de fundo de carta ou as cores dos naipes das suas cartas. Isso em naipes de 2 cores ou 4 cores, justamente para você não se confundir durante a sua partida de poker. Se você não percebeu ainda, se você não jogou ainda poker, temos aqui uma opção 3D. Você tem óculos 3D em casa? Tem. Então você não pode deixar de configurar essa tela na sua mesa de poker. Você vai colocar seu óculos em 3D e vai jogar demais, é muito divertido. Agora, se você é um pouco mais tradicional, você pode escolher a nossa tela verde, a mesa de poker verde, com certeza você já deve ter visto em algum lugar. Temos também a opção amadeirada, que para esse mês de junho, São João está chegando e você pode se divertir durante as festas juninas. Agora você também pode jogar, se você quer um pouco mais de tranquilidade durante sua partida de poker, jogue com fundo de tela de mar, por exemplo, da praia. Temos essa cor também avermelhada, ou também você pode escolher, se você é fã do nosso 888 Poker Show, escolha esse fundo de tela, é o nosso fundo de tela especial, onde jogamos as jogadas para mostrar para você e ensinar a você. Seguimos então com os jogos? 888 Poker. Vamos seguindo aqui com o jogo. A gente estava falando aqui sobre as 3 opções que você tem quando precisa tomar uma decisão, né? Então a gente tinha ali o raise, call e fold. A gente vai mostrar para você a tela de novo, a tela com os 3 botões para você poder decidir qual opção fazer. Então só para revisar, a tela azul, o botão azul é o botão de desistir, ou seja, o botão de fold. O botão de pagar é o botão verde, que a gente vai usar muito pouco, quase não vai usar aqui. E o botão de aumentar é o botão laranja. E aí você vai me perguntar, tá, mas eu vou aumentar para quanto? Você pode aumentar para quanto você quiser, porque o jogo é no limit Texas Hold'em. Texas Hold'em sem limite, até um limite máximo das suas próprias fichas. Então você pode apostar um máximo das suas próprias fichas. Mais do que as suas fichas não tem como. Nesse caso aqui o máximo é 500. Né? E a gente tem os botõezinhos ali, ó, de aposta mínima, aposta de meio pote, aposta de 3/4 do pote, aposta de pote e a aposta máxima, que é, no caso, as suas fichas. Então vamos seguindo com o jogo aqui, a gente vai provavelmente desistir, porque dame 6 é uma mão ruim, né? A gente está ali na primeira posição, a gente já falou isso. Quando você está mais próximo do botão de dealer, você tem vantagem estratégica sobre os seus oponentes, porque você já vai agir depois que eles falaram, depois que eles agiram. E aí entra um pouco o que a Gisele tinha falado, como eu sei a mão dos meus oponentes. Então você já viu o que eles fizeram. Então você já tem uma noção melhor disso. Então, seguindo com o jogo, dando play aqui, a gente vai desistir. A gente está ali com uma bolinha de futebol ali no avatar. O primeiro jogador aqui, ele pagou a aposta. O segundo jogador está pensando o que vai fazer. Pagou os 20 no caso. Desistiu o segundo jogador. Agora é a vez do botão do dealer agir. Desistiu. O jogador no Small Blind pagou. E o jogador no Big Blind está pensando o que vai fazer. O jogador no Big Blind, só parando um pouquinho o jogo aqui, por favor. O jogador no Big Blind, ele tem a opção de passar, que é uma opção que não está naqueles 3 botões que a gente falou antes. Por que não está? Porque no caso do Big Blind, ele já colocou a aposta lá. Então, os 20, que é a aposta mínima, já está na mesa. Ele já colocou, já foi obrigado a colocar. Como o nosso querido amigo jogador aqui do nosso lado esquerdo, ele apenas pagou a aposta, então ele pode dar o check, que é passar a vez. Então, essa dinâmica é importante você entender, porque por isso que a gente não usa esse botão de igualar a aposta. Porque quando você iguala, você está obrigando o jogador lá no Big Blind
a ver de graça. Você está falando assim, ó, pode jogar com qualquer carta que você recebeu aí, você não precisa escolher nada. Então, isso também faz parte daquela pergunta lá da Gisele. Ué, mas como eu sei que jogo ele tem? Aqui não tem como saber, porque ele tem literalmente quaisquer duas cartas na mão dele. Então a gente não deu o raise, a gente não entrou apostando para testar ele, a gente só foi pagando e agora ele tem lá duas cartas quaisquer. Pode dar play no jogo, a gente vai seguir ali, ele está pensando o que vai fazer e ele deu mesa. Antes da gente seguir aqui com o jogo, a gente vai explicar para vocês, porque aí você já sabe, né, que você recebe duas cartas e são 5 cartas comunitárias. Então a gente vai começar explicando para vocês quais jogos de pôquer você pode fazer com as suas duas cartas, combinando com as 5 cartas do bordo, fazendo um jogo de pôquer de 5 cartas. A primeira jogada, vai aparecer aqui na tela, é a carta alta. O que é carta alta? É quando o jogador que vai mostrar as cartas não fez nenhum jogo possível. Então, ele não fez nenhum par. Então, ele tem o quê? Carta alta. A carta mais alta no jogo de pôquer é de as, é o as, e a carta menor é o 2, certo? Então, a carta mais alta é as, depois rei, dama, valete e 10. Essa é a sequência. Tem alguns jogos de baralho que a sequência é diferente. Então, a sequência é as, rei, dama, valete e 10. Esse é o jogo de carta alta. Quando os dois jogadores têm a carta alta, no desempate a carta mais alta vai ganhar. E se a carta mais alta estiver na mesa, então a segunda carta mais alta vai ganhar. Imagina que tem um as na mesa, por exemplo, e o segundo jogador tem um rei e o outro tem só uma dama. Então ele vai ter a as, rei e as 5 maiores cartas vão ser o jogo de pôquer dele. Se as 5 maiores cartas estiverem na mesa, aí dá empate. Então, antes dessas regras, é claro, você tem que combinar as suas duas cartas de mão com 3 possíveis cartas das cartas comunitárias que estão justo em cima da mesa de pôquer. Exatamente. Ou você pode combinar uma carta da sua mão e descartar outra com 4 da mesa. Ou se a mesa tiver um jogo melhor que o seu, você pode usar a mesa. Mas o problema de usar a mesa é que todo mundo tem a mesa. Então é importante você ter uma combinação para ganhar seu pote. Exatamente. Uma combinação de 5 cartas, né? Exatamente. É importante você saber isso porque as outras cartas as 5 cartas fazem parte do jogo. Então elas valem também para desempate. E a gente vai ver agora aqui a próxima carta, o próximo jogo, que é o par. Um par, no caso. Então você pode, como você recebe duas cartas como você recebe duas cartas no jogo de pôquer, Texas Hold'em, você pode receber um par. Então aí você já vai ter um par na sua mão, por exemplo. Ou você pode receber duas cartas não pareadas e fazer um par com o bordo, com as cartas comunitárias. Ou você pode também usar as cartas comunitárias também podem ter um par lá. E aí todo mundo tem um par. Aqui você está vendo um par de damas com 10, 7 e 2 junto. Por quê? Se um par é só o par de damas? Porque as outras 3 cartas são para desempate. Certo. Então, se as outras 3 cartas maiores estiverem na mesa e os 2 jogadores tiverem o par de dama, então empatou. Mas para empatar precisa ser as 5 cartas iguais. Sim. Certo, Rony? Exatamente. Muito bem. Então vamos seguindo agora. 2 pares. É muita informação. A gente sabe que é muita informação, pessoal. Segundo par. 2 pares, desculpa. Você vai ver aqui que os 2 pares são você vai ver aqui, exatamente na tela. Você está vendo par de valetes com par de noves e a quinta carta. Então, muitas vezes você pode ter um par na mão e ter um par na mesa, são 2 pares. Você pode ter 2 cartas não pareadas na sua mão e achar os 2 pares na mesa. Ou pode ter também 2 pares na mesa. Então, é muito importante que você sempre esteja atento para as 5 cartas. Aqui, nesse caso, par de valetes com par de noves e o 5 é a carta de desempate. Legal, bacana. Então, só para repassar para vocês aí de casa, temos então a primeira combinação, carta alta, não é mesmo? Exatamente. A segunda combinação, que é um par.
Você pode fazer uma combinação com uma carta da sua mão com uma carta da mesa comunitária, ou se você também já recebeu as duas cartas da sua mão como um par. Exato. E temos também 2 pares, não é isso mesmo, pares. Dr. Marcelo? Então você pode fazer uma combinação com as suas 2 cartas da mão e as 2 cartas da mesa comunitária. Temos Twitter, escreva para nós, lembrando, @Brasil888poker. Escreva seu nome e a sua cidade, ok? Sim. José Carlos Beluco está perguntando. Se tem um par de cartas pequenas, vale a pena pagar um blind inicial, independente do valor, Dr. Marcelo? Sim e não. Por que sim e não? Quando você tem a sua estratégia na mesa, ela precisa você precisa levar em consideração os seus adversários, você precisa levar em consideração o número de fichas que você tem e você precisa levar em consideração a sua estratégia. Nesse tipo de jogo aqui, José Carlos, que todo mundo começa com 25 blinds, é um jogo muito rápido e com poucas fichas, não vale a pena pagar o blind inicial com um par de cartas pequenas. Eu estou entendendo que par de cartas pequenas é um par pequeno, certo? Você recebe lá um par de 2 ou par de 3. Então, com certeza, a melhor opção nesse tipo de jogo aqui no Sit and Go é foldar essas mãos, desistir com essas mãos. Porque vale muito mais, quando você joga por 25 blinds, vale muito mais você jogar cartas que fazem top pair, que é o par mais alto, como por exemplo, ases ou reis ou damas, figuras em geral, que fazem os maiores pares, porque nesse jogo de até 25 blinds, são os jogos que mais vencem. O que não quer dizer que se você estiver jogando um tipo de jogo que você tenha 50 blinds, não vale a pena. Porque aí você vai fazer um outro tipo de jogo, que é a trinca, quando você tem um par e acerta lá uma carta, a sua carta nas cartas comunitárias, e aí você faz uma trinca. Essa trinca, ela é forte o suficiente para ganhar potes maiores. Mas aqui, nesse tipo de jogo, não vale a pena. Ok? José Carlos, obrigado por ter escrito para nós. Temos um outro Twitter aqui do Silvio Cavalheiro. Vamos ler aqui para você. Existe alguma técnica para controlar o que você coloca no jogo em relação ao que você tem para investir? Com certeza. Com certeza. A técnica, existem muitos livros, existem muitos livros de pôquer, porque pôquer a gente precisa entender que é um jogo de administração. Por que administração? Sempre está envolvendo valores de fichas, sejam eles fictícios ou sejam eles com dinheiro real. Então, quando a gente está falando de jogo, de pôquer, a gente está falando de administração. E é muito importante você controlar a sua banca, você saber quanto você pode investir. Por quê? Em tipos de torneios ou sit and go, sempre existe, de acordo, claro, que de acordo com a sua habilidade, porque você não pode achar que se você é deficitário naquele tipo de jogo, ou se você é perdedor, se as pessoas jogam melhor do que você, você nunca vai vencer. Mas se você é vencedor naquele jogo, ou se você empata naquele jogo, você precisa ter um valor para trás, um valor de, sei lá, 100 vezes o seu investimento, ou 50 vezes o valor que você está investindo, para você saber que nem sempre você vai ganhar, mesmo você sendo bom. Porque o jogo de pôquer a gente vence no longo prazo, de acordo com a amostragem. Então não adianta você jogar 1 ou 2 ou 3 ou 10 jogos e saber se você é bom ou não. Então você precisa gerenciar sempre a sua banca e essa conta depende da sua habilidade e também do tipo de jogo que você está jogando. Esse tipo de jogo, Sit and Go Super Turbo, ele tem variância alta. Então você precisa de geralmente um pouquinho a mais de banca para suportar a sua atividade naquele jogo. Foi muito boa essa pergunta, ela também é complicada de ser explicada, mas eu espero ter sido um pouco claro e a gente volta em alguns segundos.
O 888 Poker Show para você de casa. O segredo do poker online revelado para você. Bom, para os que começaram a assistir agora ao nosso programa, estamos com o J. Marcel, um professor especialista de poker, está nos explicando todas as jogadas. Antes de começar a jogar, vamos explicar como você pode configurar o seu avatar. Você sabe o que é avatar? Avatar é a imagem que vai representar você durante uma partida de jogo numa mesa de pôquer. Quantos avatares você pode escolher? Pois um monte. Aqui 27, mas existem mais de 200 avatares, cada um com sua categoria. Temos aqui, por exemplo, a categoria de pessoas, você pode escolher entre esses que são os desenhos, né? São diversos desenhos, porque as pessoas adoram desenho. Entre o Honda, do Street Fighter, também, que eu adoro. Tenho aqui também outros avatares de países, de bandeiras de países, é claro, você pode escolher a bandeira que você mais gostar. Você pode escolher entre dias festivos, Natal, Páscoa, Ano Novo, Halloween, Dia dos Namorados, que inclusive está chegando, sempre bom lembrar. Temos aqui símbolos da sorte para inclusive te ajudar durante uma partida de pôquer. Outros também, como você pode escolher, por exemplo, o avatar do seu esporte que você mais gosta. Basquete, futebol, tênis, vôlei, enfim. Você pode também colocar o seu signo no seu avatar. Você pode escolher o seu signo para você colocar e, de repente, mais sorte ainda durante sua partida de pôquer. E, se você quiser, você também pode configurar uma imagem sua utilizando uma webcam. Ok? Então, seguimos com a partida do jogo. J. Marcel irá continuar as melhores jogadas para você, ok? Vamos voltando aqui com o jogo. Tem muitos Twitters chegando. Muito obrigado. A gente fica muito feliz quando tem Twitters. A gente precisa que vocês mandem Twitters, porque quem faz aqui o programa é você. Vamos seguindo aqui com o jogo. A gente tem as cartas comunitárias ali, as 3 primeiras cartas comunitárias já estão na mesa. Eu não sei se você lembra o que aconteceu nessa mão, mas o jogador aqui embaixo do vídeo apenas igualou a aposta. O jogador no Small Blind também igualou a aposta e o Big passou, deu mesa. E aí veio essas cartas comunitárias aqui, que a gente vai falar para vocês como chamam ela. Como é o nome delas, das cartas comunitárias, porque elas não vêm a 5 de uma vez. Elas vêm primeiro 3 cartas, que o nome dessas 3 primeiras cartas se chama flop. Certo? Flop são as 3 primeiras comunitárias. Então, nesse caso, dessa mão aqui em específico, né, aluno? O aluno chegou na hora certa para aprender aqui sobre flop. Sempre. Rei, dame 2 de paus são o flop dessa mão. As 3 primeiras cartas. 3 primeiras cartas, exatamente. Essas cartas são de todo mundo, que nem a gente já falou aqui. E aí, existe uma rodada completa de apostas. Assim como existe uma rodada completa de apostas antes de abrir o flop, que é assim que os jogadores recebem as cartas, então também existe uma rodada de apostas aqui. E aí o primeiro jogador a agir, dando play aqui no jogo, seguindo, no Small Blind, é o primeiro jogador a agir. Por quê? Ele é o jogador à imediata esquerda do botão de dealer. Ele passou a aposta. Por quê? Toda vez que não existe uma aposta corrente ou que você já tenha colocado a aposta corrente, você pode apenas passar sem apostar nada e continuar no jogo. O segundo jogador aqui também deu mesa, também passou, então não tem aposta corrente. Só que o jogador aqui do lado de baixo da mesa, ele apostou. Sim, parando o jogo aqui, ele apostou os 40, ó. Ele colocou 40 num pote de 60. Isso quer dizer o quê? Que os 2 jogadores lá, que estão nos blinds, vão ter que pagar os 40 para, no mínimo, pagar os 40 no caso, porque eles podem aumentar a aposta, se eles quiserem, mas no mínimo pagar os 40 para continuar no jogo. Se eles não pagarem esses 40, o pote acaba aqui mesmo. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele desistiu e os 2 desistiram e o jogador aqui embaixo puxou o pote de 100. Então vamos para mais um Twitter, Sr. Rony. Bom, recebemos aqui um Twitter do Ronaldo Fernandes está escrevendo para nós. É nome espanhol, né? Ronaldo Fernandes. Qual a melhor forma de jogar com os pares abaixos e médios?
Qual a melhor forma de jogar com pares baixos e médios? Vamos lá, Ronaldo. Essa é uma pergunta excelente também. Então, eu posso dar uma explicação aqui sobre os pares baixos e médios e eu vou depois orientar essa explicação para o nosso tipo de jogo aqui. O que a gente pode dizer é que os pares baixos e pares médios, eles são muito bons quando se faz uma trinca. Porque quando não se faz a trinca e você precisa mostrar ele ao fim da mão, dificilmente você vai estar vencendo. Então, imagina que você recebe um par de 2, que é o jogo menor. Se você não acertar a trinca, vai ser muito fácil algum dos seus oponentes, ou mesmo se for um, ele acertar algum par maior que o seu, porque o seu jogo já está feito na mão. E ele vai ver as 5 cartas lá, e se ele acertar um par, ele vai te ganhar. Então, isso daí pode ser que aconteça muitas vezes. Então, a forma ideal de você jogar pares baixos e médios é investindo poucas fichas antes do flop e aí depois aumentando o tamanho do pote se você tiver a trinca. Se você não tiver a trinca formada, você pode desistir facilmente, não precisa se apegar ao par, porque você vai perder essa mão muitas vezes. Aplicando essa explicação aqui para o nosso Sit and Go, nosso querido torneio, que você começa com 500 fichas e 25 blinds. É muito melhor você não jogar os pares médios e baixos, porque você sempre está com poucas fichas. Então, é melhor você jogar as cartas que fazem par alto, que são as figuras, e jogar fora os pares médios e baixos. É claro, pares médios e baixos a gente entende que que é um par de 6 ou de 7 para baixo. Então, os pares de 8 para cima, você vai jogar eles quase todos, em quase qualquer situação aqui. Mas os pares médios e baixos, você vai poder jogar eles fora sem nenhum peso na consciência, porque não é bom você jogar nessa configuração de jogo, que em todos os jogadores tem 25 blinds ou menos, você jogar esse tipo de mão. Espero... O que você acha, Rony? Foi legal? Eu achei bem bacana a sua resposta. E é bom sempre lembrar que você tem que administrar também um pouco as suas fichas, né? Temos aqui outro Twitter do Fernando. Não, Fernando não, professor Jean Marcel. É o Fernando mesmo que mandou. Exatamente. Fernando. Fernando pergunta, professor Jean Marcel, quais são os principais erros cometidos pelos iniciantes? Né? Muito bem. Essa é uma pergunta muito boa também. O primeiro erro, eu acredito que são pelo menos 2. Eu vou tentar lembrar de mais um aqui, se eu conseguir. Mas o primeiro erro é querer pagar a aposta demais. Então você chega ali a ação para vocês, fala assim, eu tenho um joguinho bonitinho aqui, vou pagar a aposta para ver as cartas comunitárias, para ver o flop no caso. Então aí você vai acabar sendo aquele jogador flopeiro, que a gente fala, que vê muito flop. Esse jogador a gente sabe que vai mais perder do que ganhar. Porque quando ele acerta o flop, é uma vez a cada 3, aproximadamente. É um pouquinho menos do que isso. São 28% das vezes que você acerta um par no flop com as 2 cartas não pareadas na sua mão. Então você sabe que 28% das vezes esse jogador vai ganhar. E as outras vezes ele vai perder. Então esse é o primeiro erro. Pagar muitas apostas, não aumentar ou desistir. Segundo erro é falta de coragem. Por que falta de coragem? Porque a hora que está no começo do jogo, está muito fácil, está muito tranquilo. Você tem fichas ali para investir, você está sossegado, você pode tentar ir num jogo, tentar em outro. Só que a hora que você está com poucas fichas, você precisa muitas vezes apostar todas elas de uma vez, antes do flop. Por quê? Para roubar os blinds e a mesa que está lá. Porque na questão de você arriscar, se você tem lá 8 blinds, por exemplo, e você ganha um blind e meio, quando você arrisca tudo, é uma jogada boa. Porque você vai voltar para os 10 blinds e vai se manter no jogo. Muito melhor do que você investir um blind e ir perdendo. Investiu um blind, ficou com 7, com 6, com 5, e aí o blind vai passar e você vai morrer nos blinds. Então, acho que as duas principais
os dois principais erros dos iniciantes, talvez tenha mais algum que eu não estou lembrando agora, mas falta de coragem para roubar a mesa, para blefar no final do jogo, claro que no começo do jogo não adianta nada, e pagar demais as apostas, ser iludido por um valor baixo, vou aqui num valor baixo, e aí no longo prazo isso daí vai ser muito deficitário para você. Bacana. Fernando, obrigado por ter escrito para nós. Continuem mandando mensagens, @Brasil888poker. Exatamente. Mande sua mensagem que a gente vai tentar responder aqui o mais rápido possível, da melhor forma possível. A gente vai falar agora sobre os 3 próximos jogos ou mãos de pôquer. A gente falou sobre... Você lembra, Rony, do que a gente falou? Bom, vamos lá. Você explicou as últimas três tipos de jogadas que você pode conseguir, né? Isso. Carta alta, carta dupla, par, perdão. Isso, par. E 2 pares. 2 pares, exatamente. Exatamente. Próximo jogo, trinca. Par. Trinca, próximo jogo. Trinca é quando você tem uma carta e acerta 2 iguais a ela nas comunitárias, ou quando você vem com par e acerta uma carta para fazer a sua trinca. Pode acontecer de ter trinca na mesa também, mas principalmente quando você tem o par na mão e acerta a trinca, e quando você tem uma carta e tem um par igual a ela na mesa. Aqui você está vendo uma trinca de damas, mas, mais uma vez a gente repete, o jogo de pôquer tem 5 cartas, as outras 2 cartas são para desempate. Então, é trinca de damas e as cartas de desempate, nesse caso, seriam 7 e 2. Se os 2 jogadores têm a trinca e as 2 cartas de desempate estão na mesa, as 2 maiores cartas estão na mesa, é empate. Se um dos jogadores tiver uma das cartas maior do que a do outro de desempate, então esse jogador vai ser declarado vencedor. Próximo jogo, depois da trinca. Depois da trinca temos a sequência. Sequência são 5 cartas seguidas, como o nome já diz. Aqui a gente está vendo uma sequência de 6 a 10. A sequência, quando há 2 sequências, empate de sequências no caso, a sequência com maior carta alta vai ganhar. Então, uma sequência de valete, que termina em valete, é uma sequência maior do que termina em 10. A sequência máxima é a sequência que termina em as. O próximo jogo é o jogo que se chama flush. Flush são 5 cartas do mesmo naipe. E que nem a sequência, o flush com a maior carta alta vence. Então, o flush máximo é o flush em as. Se o flush em as, ou se o as daquele naipe está na mesa, a próxima carta vem para o desempate e assim por diante. Vamos seguir então aqui com o jogo. O jogador aqui, o jogador querido do nosso lado esquerdo aqui, ele recebeu as fichas porque ele ganhou. Pode dar play, pode seguir. Vamos ver, sim, seguindo. Exatamente, agora a gente está no Big Blind. A gente recebeu 9-5. E o primeiro jogador a agir aqui na nossa esquerda, ele vai ter a opção de fazer fold, call ou raise. Vamos ver, pode seguir com o jogo. Ele pagou a aposta de novo. Então a gente já percebe que ele é um jogador que gosta de pagar a aposta. Isso é um jogador que ele sempre vai ser bom para a gente quer que ele continue jogando para que a gente possa ganhar mais fichas ao longo do jogo. O segundo jogador ali desistiu, o terceiro jogador está pensando o que vai fazer. Geralmente os jogadores nesse tipo de jogo Super Turbo eles agem super rápido, hoje eles estão demorando um pouquinho. O jogador ali pensando, desistiu também. O jogador que tem o botão de dealer, ou seja, a melhor posição, paga a aposta. O jogador no Small Blind está aqui pensando também no que ele vai fazer. Ele já colocou os 10, ou seja, para ele para igualar é só mais 10. E é o que ele faz. Ele coloca 10 fichas. E aqui está na nossa vez. Lembra que a gente disse que quando um jogador aumenta a aposta é muito melhor? Olha só, o jogador ele só pagou a aposta, a gente já tinha colocado. Então a gente vai jogar para ver o flop de graça. Jogando contra 3 jogadores. Tudo bem, nosso jogo é ruim, mas a gente fica feliz aqui em dar check. Seguindo com o jogo aqui, você vai ver que a gente vai dar mesa, provavelmente, muito bem. E o pote está lá e a gente não acertou nada. A gente não acertou nada, mas podia ter acertado. Então, a gente já viu ali
que as 3 primeiras cartas comunitárias se chamam flop. Isso daí você já viu. Então, depois do flop, a gente vai ter uma rodada inteira de apostas, começando pelo Small Blind, pode seguir com o jogo. O Small Blind é o primeiro a agir, porque ele é o primeiro jogador que está no jogo, que está à esquerda do dealer. Então, ele está pensando ali o que ele vai fazer, se ele acertou algum par ou não. Ele deu mesa, a gente não acertou nada. A gente já imagina que blefar aqui não é uma situação boa para blefar, porque no início do jogo não se gasta muitas fichas com blefe por estratégia. Pode seguir, pode deixar rodando o jogo. A gente está pensando ali, vamos dar mesa. O jogador que pagou a aposta inicialmente está pensando também. Vamos ver o que ele vai fazer. E ele aposta all-in, todas as fichas. Isso é um termo de poker. All-in, todas as fichas. Apostar todas as fichas. Quando se é utilizado isso? Quando você quer roubar os blinds, por exemplo, ou quando você quer blefar, fazer um blefe grande, ou quando você quer apostar tudo e receber um call de mamão pior do que a sua. Então, esse jogador fez o all-in, que é um termo que você vai escutar muito se você jogar torneios de poker ou sit and go, vai acontecer muito mesmo, principalmente nas fases finais. Então vamos ver o que os outros jogadores vão fazer. Ali, botão de dealer desistiu, small blind desistiu e a gente vai desistir porque é uma aposta muito grande. É uma aposta de 520 num pote de 80, não faz o mínimo sentido a gente pagar esse tipo de aposta. Então a gente desiste aqui, foldamos. Vamos dizer agora para você sobre as outras streets, ou seja, as outras cartas comunitárias. A gente falou sobre flop, que são as 3 primeiras, e a gente vai falar agora sobre a quarta e a quinta. A quarta se chama turn, logo mais você vai ver aqui com o jogo correndo como que ela funciona. Depois da quarta carta comunitária, que é o turn, vai rolar também uma nova rodada de apostas. Sendo terminada ela, é virado o river. E aí, depois do river, que é a quinta carta comunitária, a gente vai ter mais uma rodada de apostas. Então, no jogo de poker Texas Hold'em, a gente tem uma rodada de apostas antes do flop, uma no flop, uma no turn e uma no river. E se existir uma aposta e um call no river, ou se todos os jogadores derem check, passarem a vez, então aí vão ser mostradas as cartas, o que é chamado de showdown. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Quando mostra as cartas, aí a gente vai ter quem é o vencedor do jogo, quem tem o jogo com as 5 melhores cartas. Vamos seguindo aqui com o jogo. A gente recebeu aqui Dame 8 no Small Blind. Você pode ver ali no meio da mesa o aviso de que já subiu o blind. Então agora o blind não é mais 10, 20. Os blinds subiram para 15, 30. E aquelas fichas iniciais que a gente tinha, que era 500, que eram 25 blinds, agora é bem menos do que isso. Então é um aumento considerável. Seguindo o jogo, pode deixar rolando. A gente é Small Blind com 15 e o Big Blind está à nossa esquerda com 30. O primeiro jogador desistiu. O segundo jogador, vamos ver qual que é a ação que ele vai tomar, desistiu também. O jogador à direita do botão pagou a aposta. O jogador no botão, vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem ação com ele ali, ele tem 460 fichas. Todos os jogadores estão pensando bastante aqui. Ele resolve pagar a aposta. E aqui é uma situação interessante para a gente, porque é só mais 15 e o pote já tem 105. Então, aqui nesse caso, que você realmente investe muito pouco e tem cartas, que é dama e 8 do mesmo naipe, de paus no caso, que podem fazer que podem fazer um jogo decente, então a gente pode completar aqui. Seguindo, vocês vão ver que a gente provavelmente completou essas fichas. Só finalizando aqui, a gente vai completar e o Big Blind está com ação. Enquanto o Big Blind pensa, a gente para o jogo e o Rony vai dar mais um recado para você de como deixar o jogo mais divertido em 888 Poker. Exatamente.
888 Poker Show, o programa mais importante de poker dos últimos tempos. Tudo isso que o J. Marcel, nosso especialista em poker, está explicando é o Sit and Go. Mas agora eu vou explicar para você como entrar em uma jogada. Tela inicial, tela lobby. Primeira aba, aba iniciantes, você pode escolher qualquer jogo aqui, é entrar e jogar. Ok? Agora, se você tem um pouquinho mais de experiência e quer encontrar aquela jogada especial, você vai para a segunda aba em sentar logo. E aí você pode filtrar por nome de jogador, por tipo de jogo e a velocidade. Por quê? A velocidade vai delimitar um pouco o seu tempo. Você tem o tipo regular, você tem a mesa de pôquer também turbo e super turbo. Regular te levaria em média 1 hora. Turbo te levaria em meia hora e super turbo, uma mesa de poker super turbo te levaria entre 10 e 15 minutos. Então você pode escolher tudo isso aqui. Número de jogadores, 6 ou 9, tipo de jogo, Sit and Go. Agora, se você tem ainda mais experiência e quer jogar naquela mesa de poker especial, você pode eleger aqui em mesas, você pode escolher por nome de jogo, tipo de jogo, como eu te falei, normal, regular ou super turbo. Você pode escolher o preço de entrada, claro. Quanto mais o preço da entrada, quanto maior o preço da entrada, maior é o prêmio, tá certo? Bom, é isso. Aqui é a mesa, aqui são todas as jogadas que tem para você escolher o seu tipo de jogo para a sua mesa de pôquer, ok? Seguimos com o J. Marcelo e vamos jogar! Então vamos jogar e vamos aqui finalizar, antes de seguir aqui com a mão de pôquer que a gente estava vendo, a gente vai falar das outras mãos de pôquer possíveis, as outras jogadas que você pode fazer combinando as suas duas cartas com as cartas comunitárias. A gente falou, por último, do flush, que são 5 cartas do mesmo naipe. O jogo que ganha de flush é o jogo chamado Full House. Full House é o jogo que é uma trinca e um par. Quando existem 2 Full Houses em jogo, o que é difícil de acontecer, mas pode acontecer, o desempate é feito pela trinca maior. Então, quando existem 2 Full Houses, a trinca maior é o que conta. Lembrando, Full House é uma trinca e um par. O jogo que ganha do Full House, qual que é o jogo que ganha do Full House? O jogo que ganha do Full House é a quadra. Quadra, você está vendo aqui na sua mesa, na sua tela, a quadra de damas e uma quinta carta que ela serve para desempate. Quando existe quadra contra quadra, não tem empate, porque um jogador vai ter uma quadra é impossível 2 jogadores terem a mesma quadra. Só que quando existe a quadra na mesa, aí a quinta carta conta para o desempate. E seguindo, depois da quadra, a gente vai ter os 2 jogos mais fortes no poker, que são o Straight Flush, que é a sequência de mesmo naipe. Aqui a gente está vendo de 4 até 8. Esse jogo já é bem difícil de sair. E quando tem 2 Straight Flushes jogando, o que termina com a carta maior vence. E o jogo maior que existe no Poker Texas Hold'em, ou no poker em geral, é o Royal Straight Flush, que é a sequência de asa 10 do mesmo naipe. 10, valete, dama, rei e as. Esse é o jogo máximo. Não existe nenhum jogo que ganha desse. Mas você tem esse jogo, você pode apostar tudo, Rony. Certo? Então, vamos lá. Tem mais twitters. Vamos lá para os twitters. Recebemos aqui um Twitter do Paulo Soares. Paulo Soares está perguntando: quando devemos foldar overpair no flop? É importante a gente falar disso aqui e explicar antes, né? Explicar o que é overpair e o que é flop. O flop são as 3 primeiras cartas comunitárias, sim, né? Lembra disso? Exatamente. E o que é overpair? Um overpair é quando você tem 2 cartas na mão que são um par maior do que as 3 cartas que estão no flop. Então, vamos supor que o flop é lá, valete 5 e 2, e você tem um par de reis na mão. Então, você tem um par maior do que a maior carta do flop. Isso é um overpair. Quando devemos foldar overpair no flop? Tem muitas situações que eu poderia te ilustrar aqui. Mas o que eu posso te dizer melhor é que quanto maior o número de fichas dos 2 jogadores que estão jogando, maior o número de situações onde você poderá foldar um overpair no flop de forma correta.
Nesse tipo de jogo aqui que a gente está mostrando, que é um jogo simples, rápido, de 10 minutos, que é o Sit and Go de 6 pessoas Super Turbo, você nunca praticamente vai precisar foldar um overpair. Por quê? Porque nesse tipo de jogo são sempre poucas fichas em jogo, sempre no máximo 25 blinds. Então, os jogadores eles podem fazer apostas altas com jogos fracos. E aí, nesse caso, nesse tipo de jogo não tem assim uma configuração que eu posso dizer assim, é certo foldar esse tipo de mão. Espero ter sido claro para você que está em casa, certo, Rony? Claro. Temos aqui mais um Twitter, mensagem do Diego. Diego está perguntando, se eu tiver um par de 10, posso arriscar sem tiver as cartas comunitárias na mesa? É uma pergunta muito boa também. Essa pergunta, a resposta é sim e não também. Porque quanto menos fichas você tiver, mais é certo você arriscar tudo com par de 10, sem ver as cartas comunitárias. Então, quando a gente tem, se você me falar assim, eu tenho mais ou menos 40 blinds, eu vou arriscar tudo com par de 10 sem ver as cartas comunitárias, ou antes do flop. Essa jogada, ela não é tão boa. Agora, se você chegar para mim e falar assim, eu tenho 12, 15 blinds e vou apostar tudo, ou vou arriscar tudo com par de 10 antes do flop, a chance de você ter sucesso é muito maior. Então, quanto menores as suas fichas, maior o número de jogos que você pode apostar tudo pré-flop. Com 15 blinds, por exemplo, se você for o primeiro jogador a entrar no pote, você pode ir até com 8-8, eu diria. Então, não precisa nem ter par de 10. Mas quanto maior o número de fichas, maior precisa ser o seu jogo para você arriscar tudo antes do flop. Ok? Diego, obrigado por ter escrito para nós. Continuem escrevendo. Manuel está perguntando, quando sei que é uma boa hora para blefar? Essa pergunta também é muito boa. A hora para blefar é quando você acha que o seu oponente vai desistir. Existem outras boas horas para blefar também. O início do jogo é uma hora ruim. Por quê? Quando você investe muito num blefe e perde, você perde fichas importantes. Então, a gente tá falando aqui de um tipo de jogo em que praticamente não tem hora boa para blefar no início. Mas, no final, você precisa blefar um monte. E algum dia aqui a gente vai chegar no final dos jogos e vocês vão ver que no final você acaba tendo que apostar tudo sem nada. É uma dinâmica bem interessante. Mas então, quando é uma boa hora para blefar? Primeiro, não pode estar no início do torneio, tem que estar mais do meio para o fim. E segundo, o jogador que vai ter ação depois de você, ele tem que ter uma chance boa de desistir. Então, essa é a hora boa de blefar. Fui claro, Rony? Claro, exatamente. Manuel, obrigado por ter escrito para nós. Continuem escrevendo. Bom, recebemos aqui do Silvio Cavaleiro. Como avaliar minha posição na mesa? Existem estratégias específicas para determinar posições, Marcelo? Existem. Como avaliar minha posição? Quanto mais perto do botão de dealer, melhor. Porque você está nas últimas posições e vai ver todo mundo agir antes de você. Quanto mais longe e mais perto dos blinds, a sua posição é ruim. Então, small blind, ruim. Big blind, ruim. Primeiro a falar depois do big blind, ruim. E aí vai ficando melhor à medida que vai indo para o final da mesa, perto do botão de dealer. Existe muito mais para ser falado, claro, mas a gente não tem tempo, né? O tempo aqui já está acabando o programa, por exemplo. Exatamente. Pessoal de casa, continue escrevendo para nós. Se você não conseguiu tirar sua dúvida hoje no programa, amanhã estaremos neste mesmo horário para explicar todas as jogadas. E nosso Twitter, só para lembrar, @Brasil888poker. Agradeço muito por vocês estarem assistindo o nosso programa. Não é mesmo, J. Marcel? É isso aí. Agradeço muito todos os tweets e o carinho de vocês. Amanhã a gente vai estar de volta aqui, à meia-noite, no mesmo horário. E aqui, eu quero falar para vocês me procurarem nas redes sociais, @JMarcelPokerPro no Twitter e JMarcelPokerPlay no Facebook e no Instagram. Procurem e sigam lá que eu tenho muitas informações legais para quem também está começando
e quer aprender mais no jogo. Muito obrigado e até amanhã. Jogadores, continuem com a gente. Amanhã estaremos presentes neste mesmo horário. Escreva para nós pelo Twitter, Brasil888poker. Continuem jogando e estaremos com você amanhã. Até amanhã, jogadores. Tchau, tchau. Até amanhã.